Se você me ouvir assim, cuidado. O nome dele? Andrade. Boa noite, pessoal. Me chamo Edirley Cardoso. Daqui a pouquinho estaremos começando a nossa live do Maio Amarelo, Responsabilidade no Trânsito, Pratique, Maio Amarelo 2021, Observatório Nacional de Segurança Viária, Maio Amarelo Bahia. Eu aqui, Edirley Fernandes Cardoso. Daqui a pouquinho estarei dividindo essa live com Paulo Andrade, motorista e também observador, colega, e mais a inspetora da Polícia Rodoviária Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, uma boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo, iniciando o nosso vídeo aí, nesse momento. Boa noite, Bianca. Boa noite, Abimadab, Eliade Nascimento. Pessoal que está chegando aí. É isso, daqui a pouquinho a Adelmo estará conosco também. Bianca também está conosco nesta noite. Olá, Adelina, pessoal que está chegando aí. Já já discorreremos sobre o tema. Daqui a pouco, inspetora Antônia, meu amigo Paulo Andrade, já estarão aqui conosco, dividindo essa live. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Tudo bem, Edirley? Boa noite, Paulo. Tudo jóia, Paulo? Isso. Boa noite. Satisfação. Boa noite. Idem, como vão? Boa noite, inspetora. Tudo jóia? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Obrigada. Satisfação em tê-la conosco. Obrigada, a satisfação é nossa, viu? Muito obrigada por ter convidado, uma oportunidade. Muito bom, muito importante. Com certeza. Então podemos dar início, né, Paulo? Inspetora Antônia, sim. Podemos dar início aqui aos trabalhos. Nós temos um horário nobre, 19 horas, e vamos cumprir nossa missão aqui, que com certeza é disseminar, difundir a educação para o trânsito, não é isso? Bom, então assim, o tema do Maio Amarelo 2021, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito, certo? É um tema bastante instigante para a gente, desafiador, com certeza, não é isso? E o Observatório Nacional de Segurança Viária nos explica o que é o Maio Amarelo. Para algumas pessoas, às vezes não sabem o que é o Maio Amarelo, mas o Maio Amarelo é um movimento já ganhou uma proporção internacional. Criado no Brasil pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, esse movimento, que é o Maio Amarelo, já está em outros países, certo?
E juntamente com a ONU, desde 2011, que se pensa e que se começa a discutir o Maio Amarelo, nós já observamos um avanço dessa corrente do bem em buscar transformar o condutor, transformar vidas, na verdade, através da educação, o poder da educação para o trânsito, o poder que, com certeza, é aquele poder que liberta, e, como diz o poeta, um país se faz com homens e livros. Então, assim, nesse momento de pandemia, no qual nós observamos várias, infelizmente, mortes devido ao vírus, mas também várias e várias mortes no trânsito, infelizmente. E aí, se a gente for comparar, existem, pode-se dizer, mais de uma pandemia atuando no mundo. A pandemia do vírus, do coronavírus, e a pandemia que mata bastante no trânsito, certo? São milhares de pessoas que são mortas diariamente, infelizmente. Se cair um avião e disser que morreram 150, 200 pessoas, há um choque muito grande. Mas às vezes a gente não sabe quantas pessoas morreram no último final de semana, quantas pessoas ficaram hospitalizadas no último final de semana, quantas pessoas morreram a nível de Brasil, a nível de Feira de Santana, de Bahia, de mundo no trânsito, certo? E uma vida importa. Imagine milhares de vidas. Então, o Maio Amarelo é justamente chamar a atenção, por isso da cor amarela, o alerta para o mundo, o alerta para a sociedade, de que é um tema sério, de que é um tema que necessita de políticas públicas, necessita de engajamento da sociedade para uma transformação. E essa transformação, lógico que um grande tripé que nós acreditamos é a educação. Porém, não é só com a educação, a gente sabe, existem outras coisas também. Bom, mas sem mais delongas, eu quero, com certeza, deixar aqui com o meu colega Paulo Andrade, mediador desse momento, e também com a inspetora, para que a gente venha responder algumas perguntas que tiverem por parte das pessoas aqui nessa live, e também por parte minha e por parte do colega Paulo Andrade. Com você, Paulo, passa a bola para você aí. Que bom. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui representando uma categoria muito importante para a nossa nação, que é a do motorista profissional. Hoje eu posso dar a voz a milhares de pessoas que nesse momento podem estar se perguntando o que ele tem de importante para oferecer nesse maio, um maio tão importante para o mundo, o maio que as pessoas às vezes não sabem o porquê, porque na verdade a Semana Nacional do Trânsito ela é do mês de setembro, e aí fica aquela incógnita, por que o maio? Então, como o colega começou a explanação dele, o maio foi justamente porque foi um mês que a Organização das Nações Unidas, junto com a OMS, decretou a primeira década de ação para a segurança no trânsito. E, infelizmente, o mundo não chegou ao tão sonhado 50% de redução. Então, o que foi que houve? Uma segunda década, que é a de 2021 até 2030, com a seguinte questão: o que fazer? Acredito que se a primeira década eu não pude atingir esse objetivo, algo a mais eu preciso fazer. Então esse é um momento de reflexão. O Maio Amarelo ele veio para motivar, para estimular a boa convivência no trânsito. Eu, Paulo Andrade, motorista, com muito orgulho, esse é o laço que representa, como todas as cores, como o azul do Novembro Azul, como o rosa do Outubro Rosa, esse é o laço. Esse é o laço que dá o tema para que eu possa fazer uma reflexão e praticar a boa convivência no trânsito. Fui muito feliz quando foi lançado o tema respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Respeito.
Respeito é um sentimento que você pode, é um sentimento que você quer agradar o próximo. Respeito, ele envolve empatia, é você se colocar no lugar do teu próximo, é você fazer aquilo que você deseja que ele faça com você mesmo. Respeito no trânsito é você ser solidário, é você ser prestativo, é você entender que o seu direito também termina para o do outro começar. Então, fui muito feliz quando esse tema foi lançado pela 8ª edição. Eu sou Paulo Andrade, sou representante do Observatório Nacional de Segurança Viária e também membro do Maio Amarelo aqui na Bahia. E hoje eu posso, com toda a convicção, dizer: nós podemos sim fazer alguma coisa melhor. A responsabilidade, todo ato que você pode responder por si próprio ou pelas outras pessoas. Então, quando você respeita as leis, quando você tem a responsabilidade de você fazer um mundo melhor, é um ponto de vista. O trânsito, para mim, é o maior meio social do mundo, onde todos estão envolvidos. Ah, mas as pessoas falam: eu nunca dirigi, mas você coloca o pé na via pública, você está em trânsito. Você é uma parte que pode ser inferior, mas você sim tem muita influência. Então hoje é um dia de reflexão, hoje é um dia de estímulo a você que é motorista profissional, que fica nas rodovias à noite, durante o dia, achando que você não somente transporta cargas e passageiros, vocês transportam sonhos, vocês transportam insumos que podem dar a vida a milhares de pessoas que você nunca viram na vida. Então hoje é um momento para essa reflexão. Eu agradeço a oportunidade e, se a senhora inspetora quiser fazer uma breve pronúncia agora, fica à vontade. Ah, tá bom. Muito obrigada. Meu nome é Tônia e costumo me chamar de inspetora Tônia porque no meu exercício de vida policial, os últimos 4 anos de serviço, eu chefiei a delegacia em Vitória da Conquista, a delegacia PRF aqui em Vitória da Conquista, né? Então, eu fiquei muito conhecida com a inspetora Tônia. Tem 5 anos e meio que eu me aposentei, mas agora eu voltei a trabalhar assumindo o cargo de coordenadora de trânsito do município. Então, agora estou fazendo esse mesmo papel de trânsito dentro do município. Então, é uma coisa interessante, é que eu estou muito atenta a sinais. E em 2011 foi o ano que eu fui nomeada chefe da Polícia Rodoviária Federal, e justamente no primeiro ano da década mundial de ações para redução de acidentes, né? E que eu já comecei fazendo essa conversa em todo lugar, falando sobre a necessidade da educação para o trânsito, da mudança de conduta, etc. e tal. E agora, 10 anos depois, eu retorno também num cargo de chefia dentro de uma coordenação de trânsito para falar e continuar defendendo. E um fato me chamou que nós não atingimos esse propósito da redução de 50%, e agora estou talvez para completar, fazer mais alguma coisa para contribuir com isso aí. Sobre a questão do acidente e do Maio Amarelo, atualmente nós vivemos uma pandemia e eu gosto de estabelecer um paralelo entre a situação da pandemia e a situação de epidemia, que é o acidente de trânsito, considerado pela Organização Mundial de Saúde. É considerado. Nós vemos tanta preocupação das pessoas em manter as medidas preventivas contra a Covid, usando máscara, tomando remédio, fazendo, enfim, lockdown
tantas atitudes, tantas providências, parecendo que só se morre de Covid, parecendo que se morrer de Covid não vai morrer de mais nada. E se esquece de que há anos tanta gente morrendo no trânsito, sem que se preste atenção para uma mudança de conduta real. A gente está vendo essa mobilização enorme em torno da prevenção da Covid, e isso mostra que se a gente quiser, se a gente tiver consciência, a gente pode mudar os resultados. O problema é ter consciência, é valorizar. Eu também gosto de questão que muitas vezes ainda não se investe em educação de modo geral. No Brasil, a gente vê, e não é só uma questão do governo, é uma atitude das pessoas também. É uma atitude. Quando a gente, às vezes, está fazendo uma abordagem educativa na rua, você para aquele veículo e ele vê educação. Mas é para falar, não é para fiscalizar, não é para cobrar. Mas eu estou com pressa. Então, a pessoa descarta aquele momento ali educativo, ele não quer ser educada. Então, essa... A gente perdeu, acho que, o contato um pouco com a inspetora Antônia. Não é isso? Voltou agora. Voltou. Uma travadazinha, inspetora, mas agora a senhora pode continuar. Então eu quero dizer que a vacina contra essa doença, essa epidemia chamada acidente de trânsito, é a consciência, é a educação para o trânsito, esse trabalho que nós estamos fazendo, um trabalho de formiguinha, é a constância, não apenas em meses ou períodos pontuais, mas um trabalho que deve ser feito todos os dias, todos os meses do ano, paralela à fiscalização, também tem que estar sempre de mãos dadas à educação para o trânsito. Então, é isso aí, a princípio, que eu gostaria de falar. Vamos dar continuidade. Sim, com certeza. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigado, realmente. Você quer perguntar agora? Ficou assim meio que na dúvida, parece que não entrosou direitinho, né? Mas a gente entrosou e saiu direitinho. Mas diga, Paulo, se você quiser perguntar, senão eu tenho uma pergunta aqui engatilhada. Não, só para contribuir à fala da inspetora Antônia, na verdade, esse momento de epidemia no trânsito, a nossa vacina é a atitude de poder lidar com essas adversidades, e ela foi muito mais feliz ainda quando ela falou na formiga. Vale lembrar que as formigas, ela tem aquela sincronização, milhares andando em uma linha, entre indo e voltando, e elas têm uma coisa em comum, elas colaboram. No trânsito já é diferente. No trânsito as pessoas hoje, como ela falou da epidemia, eu vou dar uma problemática, as pessoas perderam a paciência. Hoje no trânsito você para em um semáforo, se o sinal verde que manda você seguir em frente, você não for automaticamente simultâneo com essa mudança de sinal vermelho para o verde, a pessoa que está atrás ela já toma aquele estresse e já projeta o veículo para cima de você. As pessoas hoje elas estão intolerantes, elas entram na via pública e se você tiver com a camisa de um time que não satisfaz a vontade dele, você é agredido. Ele diz que a verdade absoluta é a dele. Se você tiver uma posição contrária, um ponto de vista, é um motivo para ter coisas bizarras nas vias públicas. Então, um momento que é para ser de união, um momento que é para ser de compromisso, para ser enganjado em prol da segurança viária, o que estão fazendo? Estão se matando. Vivemos em um momento que as pessoas estão pegando o trânsito e fazendo um pau que deu uma travada um pouquinho aí na fala de Andrade. Mas com certeza, né, inspetora? Deu uma travada, Andrade. Mas agora está bem? Então, inspetora, okay. A primeira pergunta,
A pergunta que eu queria é com a senhora, com vastos anos de experiência, o que a senhora pode ver que existia e o que mudou no comportamento dos condutores, principalmente nos condutores profissionais? Olha, eu acredito que as pessoas profissionais, eles já estão mais atentos, os condutores de carga pesada e tudo, eles estão mais atentos e conscientes do papel que eles têm do volante e dentro da nação. Então, eles estão mais conhecendo melhor, se interessando melhor. Agora, de modo geral, não só os caminhoneiros, os condutores de veículos de carga pesada, mas todos nós, de modo geral, ainda precisamos ter uma consciência maior sobre a responsabilidade ao volante. Quem dirige com carga pesada, ele está com uma responsabilidade enorme, porque o veículo dele não só representa um risco para ele dentro das rodovias, como para as pessoas que cruzam na rodovia, como também para... Alô? Sim, estamos ouvindo. Não. Ah, sim. Então, a responsabilidade, para concluir, a responsabilidade é de todos. Então, como eu fiquei já 5 anos, mais de 5 anos, sem, já fora de rodovia, né, que eu estou retornando agora dentro do município, então, eu não posso dizer muito mais coisas sobre mudança. Eu vejo, assim, muitas vezes, as expressões em televisão, em lives, como é que os motoristas estão se comportando. Eu vejo que existe um nível de qualificação, até mesmo um nível cultural por parte de muitos motoristas, para entenderem o papel que eles têm dentro da sociedade, na produção, né, levar a produção de alimentos, de insumos, enfim. Então, eu acho que é um nível de consciência maior. Eu vejo assim, que que o próprio caminhoneiro ele tem se especializado, tem estudado, tem se interessado mais. Verdade. Inclusive, eu tenho aqui até alguns dados. Eu estou aqui com outra tela e olhando, só para reforçar e recordar na memória, que em 2014, a taxa de óbito, segundo o DataSUS, que é uma fonte, está lá no site do Observatório Nacional de Segurança Viária, mortes por acidente de trânsito no Brasil. Em 2014, nós tivemos 43.780. Infelizmente, é um número bastante expressivo. Haja vista que foi um ano que a indústria produziu bastante caminhão, certo? No ano de 2019, dando um salto aí, em 2019, nós baixamos esse número para 31.945. A gente pode já comemorar, entre aspas, certo? Uma redução devido ao Maio Amarelo. A campanha do Maio Amarelo, essa redução do número de mortes, será que isso realmente é um efeito já da campanha, do engajamento da sociedade, do engajamento, por exemplo, Andrade, que é condutor, eu que sou instrutor de trânsito, engajamento do pessoal do ensino, engajamento daqueles que estão no operacional, engajamento daqueles que estão coordenando, supervisionando esses profissionais que estão na via. O engajamento também do outro tripé do trânsito, que é a parte da infraestrutura e da fiscalização, que no caso a senhora é representante. Aí eu queria saber da senhora o seu pensamento em relação a esse comparativo, esse paralelo. Olha, essas avaliações, para terem assim maior credibilidade, precisariam ter um estudo, uma avaliação para fazer mesmo, medir tudo isso aí
desde quando se começou e quais as influências. Mas, como a gente sabe que o aumento de movimentos em torno da educação para o trânsito, da necessidade de conscientização, que pode realmente fazer alguma alteração, essa que eu saiba, por exemplo, esse Maio Amarelo foi a 8ª edição, né? Esse movimento é um movimento que tomou corpo, é um movimento importantíssimo e que eu, agora, dentro da minha atuação na coordenação, eu estou procurando estreitar laços, inclusive querendo me tornar uma observadora também. Lá na coordenação nós temos um observador e para poder aprender com a experiência que vocês têm, que o Maio Amarelo tem, com a programação, com todo o investimento que vocês fazem, para poder também dar sequência aqui, porque o Maio Amarelo já tem uma credibilidade, uma repercussão, uma visibilidade muito grande. E é isso aí, quando a gente se une, a gente pode adquirir uma força maior. Então, aqui dentro da minha cidade, eu pretendo contribuir com isso para que esse movimento tenha uma penetração maior. Eu acredito muito no Amarelo. Então, eu creio que esse movimento esteja, de fato, influenciando. Mas a gente precisa da sequência, precisa continuar. Por isso que eu estou dizendo que eu quero participar, eu quero me tornar uma observadora. Marlene, que é psicóloga aqui, já começou, que é observadora também, já fez contato para ver sobre como é que eu posso me tornar uma observadora, vou ter que passar por exames, enfim. Então, é uma coisa assim, interessante, porque eu acho que é bem possível que a influência do Maio Amarelo esteja alterando, influindo nesses resultados, sim. Eu acho que sim. E você, Andrade? Quais são as suas impressões? Pedindo licença e contribuindo um pouquinho, o Maio Amarelo ele já está em mais de 30 países, 8ª edição, e pela primeira vez eu sinto na prática que o Maio Amarelo ele está bem perto da sociedade. O Observatório Nacional de Segurança Viária ele trabalha em conjunto, é uma entidade civil sem fins lucrativos, mas trabalha em conjunto com a Confederação Nacional de Transporte, com o SESC-NAD, com o Ministério da Infraestrutura, produzindo estatística, dando contribuições pertinentes à área. Então, o Maio Amarelo, sim, ele é muito importante na vida do ser humano. E, inclusive, vale lembrar também que esse dado triste que o colega externou aí agora, cada morte representa para os cofres públicos R$700 mil. Acredito que muitas pessoas não têm essa informação. Então, uma vítima, um óbito em via pública é um impacto muito grande, não financeiramente, mas quantas vidas ceifam aí, quantas famílias, não só para a vítima, mas também a pessoas que por algum momento cometem uma falha. Foi muito feliz quando falou do trinômio do trânsito, falar da engenharia, falar da educação, falar do esforço legal. A engenharia nós precisamos hoje, na era do conhecimento e da tecnologia, de engenheiros que possa criar, que possa fazer rodovias que perdoem. O Observatório ele faz um estudo das rodovias que possam ser criadas no intuito de oferecer segurança, ainda que se venha um erro, ela tem uma estrutura que possa ter uma válvula de escape. Então, é um tema a ser discutido. Precisamos de engenheiros comprometidos, engajados, para poder chegar à criação dessas rodovias. A fiscalização, não somente ela, vamos primeiro para a educação. A educação, nós temos aí o SESC-NAD, instituição de suma importância para a vida de todos os profissionais. Temos o próprio Ministério
Isso aí. Parabéns ao SESNAT pelo corpo docente. É um parceiro, temos também isso. Tem o CTB, que ele já diz que a educação para o trânsito ela tem que ser nas escolas. Não é para ser tratado mais como assunto transversal, é para ser tratado como disciplina principal, porque, como eu falei no início, a vida, trânsito é vida, é relação pessoal. Você colocou o pé na rua, se você não quer ficar no trânsito, você vai ter que ficar na selva, porque se você atravessar de um lado da floresta para o outro e tiver uma estrada, uma estrada que é uma via rural sem pavimento, você está em trânsito. Então, esse é o propósito do Maio Amarelo, conscientizar todos que todos podem fazer um pouquinho. O esforço legal também não é só a fiscalização. Temos o Ministério Público, temos o Poder Judiciário, temos tantas outras organizações aí que pode sim fazer com que essa junção termine nessa tão sonhada redução de 50%. Certeza. A inspetora quer comentar alguma coisa acerca desse comentário do Andrade, quando ele endossa bastante os papéis de cada instituição, a instituição de ensino, como o SESNAT, a instituição fiscalizadora, como a PRF, a PRE, a SMT, no caso a Delmo, por exemplo, que é um observador e é membro da Secretaria Municipal de Trânsito de Feira de Santana. Então, a fiscalização, com certeza, ela tem seu papel bastante determinante no que a gente está falando aqui, que é justamente a prevenção. Né? O Maio Amarelo nada mais é do que um trabalho, uma corrente do bem para prevenir que o acidente ocorra. Inclusive, para quem não sabe, o termo acidente de trânsito foi substituído por sinistro de trânsito. Isso aí dá tema até de outra live para a gente discutir o porquê dessa mudança, o sentido denotativo do termo e tal, né? Eu acho que sinistro está bem bom, porque o negócio é sinistro mesmo, né? Verdade. É sinistro. Olha, a questão da educação, eu também acho que só transversal não está sendo suficiente. Ou as escolas não estão sendo suficientemente fiscalizadas e cobradas para avaliar se essa transversalidade está acontecendo de forma devida, ou então realmente é porque está insuficiente. O ideal, talvez, então, fosse mesmo a criação de escolas de trânsito, mais escolas de trânsito, para que as pessoas pudessem realmente ter uma formação, porque é inevitável. Nós usamos automóveis muito, não tem perspectiva de redução. Então, a pista, a rua, as ruas, tudo isso fazem parte da vida da gente. E a gente precisa conviver naquele meio chamado trânsito. Então, a gente precisa saber como conviver. É o que eu digo. As pessoas se preocupam em prevenir doença, o que é que faz para não pegar isso, para não pegar aquilo, e tem que tomar vitamina, tem que reforçar a imunidade, tem uma série de coisas. Agora, a parte de trânsito que se perde a vida com facilidade, no piscar de olhos, isso é negligenciado. Então, mais uma vez, acredito que é o investimento maior na educação. Precisa prestar mais atenção. Onde é que está falhando? Por que é que não atingiu essa proposta? Foi ousada? Foi. Mas foi uma proposta para 10 anos. Reduziu, se não me engano, uns 28%. Não sei se vocês têm o dado aí. Foi muito pouco. 28% ou 30% é muito pouco. A proposta era de 50%. Então, 10 anos não se conseguiu. Então, tem alguma coisa que está errada. Ainda pode se estar fazendo de conta que está se cuidando do trânsito, quando, na verdade, ainda está de forma insuficiente. Mas o bacana disso tudo, dessa primeira década, foi justamente o surgimento do Observatório Nacional e o movimento Maio Amarelo, que chegou para ficar e que está crescendo
e que a gente vai se juntar nessa luta aí. A gente precisa se unir e dar continuidade. É isso aí que eu pretendo fazer. Eu vejo esse trabalho da gente, eu pelo menos sinto dessa forma, como um trabalho missionário de vida. Não falo de uma questão religiosa, mas de uma questão filosófica. Uma missão de vida que é fazer o papel por aqueles que não têm consciência, por aqueles que não compreendem que a vida precisa ser respeitada em primeiro lugar. A minha vida e a vida dos outros precisa ser valorizada. E as pessoas levam com a forma assim, muito negligente, muito leviana, e se perde com facilidade. Como isso já se falou, o impacto na vida das pessoas, que perde alguém da família, é uma família que ficou sem aquele provedor, é um impacto para um que ficou com a sequela permanente, é um impacto financeiro para a União, que fica com o impacto na Previdência Social, né? Que fica com aquela despesa ali daquela pessoa encostada na Previdência. É um impacto nos hospitais também, porque se você for ver, no Brasil, pelo menos aqui em Conquista, e acho que no Brasil todo, a maior parte dos atendimentos, uma boa parte, né, significativa, dos atendimentos nos hospitais, nos prontos-socorros, é motivada por acidente. E por falar nisso, por acidente de moto. Então, esses leitos, nesse tempo de pandemia, pensa aí, quantos leitos ocupados, que era para tratar gente por causa de Covid, ou por causa de outras necessidades, gente que precisa tratar de uma doença, de um mal súbito, e está com tudo ocupado por causa de acidente, por fatos que podem ser evitados. Não é uma doença que não tem controle, a pessoa não programa ficar doente, mas o acidente você pode evitar ou você pode provocar. Então, o Maio Amarelo é um momento de que vai ser de todo dia. É meu sonho, sempre tive esse sonho de fazer esse trabalho constante, de essa visão de dizer, tem que ser todo dia, tem que ser todo mês. E agora tem esse Maio Amarelo e tem também o Laço Amarelo, né? Com certeza. Sim, sim. Dirley, se me permite contribuir agora, a senhora foi muito feliz quando falou que os eventos de trânsito com motociclistas são em maiores. As pessoas às vezes acham que os condutores de ônibus, caminhões, ou até mesmo automóvel, eles são a maior parte dos envolvidos. Vale lembrar também que uma estatística é que a maioria desses motociclistas que deram entrada, eles são reincidentes nos eventos de trânsito. Então, a importância que tem de um trabalho de mudança de mentalidade, para que as pessoas vejam que ela pode fazer com que as coisas sejam evitadas. A senhora falou mais cedo na questão, eu vou transferir para o que eu entendi, na pirâmide, em ordem decrescente, todos têm papel importante nessa mudança. A partir de lá de cima, com os órgãos que criam as leis, os órgãos normativos, os executivos de trânsito, as escolas, as entidades civis, a população de forma geral, cada um com aquela consciência de que pode contribuir. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não dirijo, o que é que eu posso fazer para ajudar nesse Maio Amarelo? Pode sim, você pode fazer com que as outras pessoas atravessem na faixa de segurança. Você pode fazer com que as outras pessoas não fiquem passando por baixo da passarela e deixar aquele animal que dizem que é irracional, que infelizmente tem horas que eu contesto, ele vai e atravessa pela passarela. Então é complicado. O que precisamos hoje é mudar o nosso comportamento. O equipamento, você toma um treinamento e, a depender da sua performance, em um dia ou dois você vai se adaptar. Mas a mentalidade ela tem que ser contínua.
Você tem que a todo dia estar amadurecendo, a todo dia estar praticando. E é essa mensagem que o Maio Amarelo tem para oferecer. É essa mensagem. Então, nós podemos sim. Eu gosto quando a senhora fala, porque sempre eu tenho alguma coisa para acrescentar. E muito obrigado pela presença, viu? A senhora hoje na sua função, o que é que a gestão privada pode fazer para poder contribuir para a mudança e para a redução dos acidentes, dos eventos no trânsito? Gestão privada? Sim, sim. Como você poderia... As empresas de transporte de carga, empresas de transporte de passageiros, empresas de transporte por aplicativo, todos aqueles que são envolvidos na temática trânsito. O que é que esses administradores eles podem contribuir de forma efetiva? Olha, eu vou falar aqui de concessionárias. Sim. Eu não sei exatamente, eu não estou com toda a informação, o que é que as concessionárias, os vendedores de veículos fazem pelo trânsito, para investir no trânsito. Porque ganha-se, tem-se recursos, né? Vende-se bastante veículos de todos os tipos, né? E qual é o retorno que essas empresas estão dando para o trânsito? Acredito que são responsáveis. Então, eu estava falando de moto. Eu tenho muito... Minha cabeça fica muito em moto, porque a maior causa de acidentes, e muita gente jovem morrendo por causa de moto. Então, eu fico pensando, existe um estímulo muito grande à venda de motocicletas. E prestações infinitas, enormes, prazos longos. Mas o que é que está se fazendo para garantir que aquele jovem, aquela pessoa que está adquirindo uma motocicleta, ela saia dali sabendo que aquela moto pode ser uma condenação para ela e sabendo o que ela pode fazer para aquela moto não ser a condenação para ela. Então, é isso que eu fico pensando. Eu não tenho assim, essa informação, gostaria de saber se vocês têm, né? Então, dentro dessa dimensão, a gente pode ver também no aspecto de outras empresas, né? Das empresas vendedoras de veículos de carga maiores, o que poderiam fazer. Quer falar alguma coisa, Adilei? Justamente o que a inspetora traz é uma situação na qual há um esforço para que se consiga ter uma resolução. Porque, assim, o que é que acontece? O condutor, o condutor profissional precisa ser o exemplo. Aliás, ele é um exemplo porque ele é profissional, certo? Ele tem as 45 horas de autoescola, o melhor centro de formação de condutor. Depois ele faz um curso do MOP, ou de passageiros, coletivo de passageiros, ou de condutor de produtos perigosos, mais 50 horas. Então, aí já se vão 50 mais 45, 95 horas em sala de aula, de formação teórica, além de alguns cursos e treinamentos práticos que as empresas ofertam para a formação deste. Daí, por que acontecem os acidentes? Por que acontecem os acidentes? Será que é uma questão de não estar observando o que diz a legislação, o que diz a direção defensiva, em termos do comportamento do condutor, de assumir uma responsabilidade, de entender a sua atribuição, o seu dever,
de conduzir o veículo com segurança e os cuidados indispensáveis para tal, como está no artigo 28 do Código de Trânsito, de observar e cumprir o artigo 29, que os veículos maiores deverão zelar pela incolumidade dos veículos menores, ou seja, pela segurança dos veículos menores. Então, é necessário, justamente, no meu ponto de vista, essa observação por parte do condutor. Por parte da empresa, é necessário também sempre colocar isso como um alvo, como um objetivo. Então, a união, como foi dito aqui, a união de pensamento, a sociedade pensando dessa forma, engajando dessa forma, eu acho que a gente pode resolver uma determinada problemática dos acidentes, certo? Se realmente houver um engajamento de cada um que está no sistema de condução de veículo, na orientação, na coordenação, para que realmente a gente veja o que está escrito no lema da campanha: responsabilidade, pratique no trânsito. Daí eu queria também assim, ter a opinião da inspetora em relação, como a Andrade até já citou em algum momento aí, quando você aborda o condutor, esse condutor que está no ônibus, que ele está no transporte de cargas, em relação, muitas das vezes, à questão da velocidade que ele vinha no carro. Às vezes ele foi multado por um excesso de velocidade. Então, isso é mudança de comportamento? Isso reflete numa mudança de comportamento? Ou isso reflete uma não observância na direção defensiva? E na legislação? Você fala... eu não entendi bem sua pergunta. Você quer saber se o motorista, se o condutor de veículo, se ele já tem consciência, se ele mudou. Você poderia formular novamente a pergunta? Vou tentar ser mais claro. Realmente o meu foco é justamente essa questão da consciência, né? Porque a senhora disse o seguinte: eu estou voltando agora para a fiscalização, mais próximo do dia a dia, do trânsito, e a gente vê que as tragédias do trânsito, elas são diárias. E aí, quando a gente vê esse comportamento, de repente, de um condutor ser flagrado num ônibus, num caminhão, com excesso de velocidade, isso denuncia que há por parte dele uma falta de consciência, de observação da direção defensiva, porque, assim, às vezes, há uma alegação de que eu precisei correr porque eu tenho prazo para entregar a carga. Eu precisei adiantar porque mandaram eu adiantar, porque está atrasado. Então, muitas das vezes, a justificativa é essa, é jogar ou transferir a culpa para outro. E aí a gente fica nessa questão, nesse dilema. É você que tem que assumir a sua responsabilidade? É você mesmo? Ou a gente está negligenciando isso? Por isso que os acidentes é justamente a imprudência, a negligência. Então, essa questão da consciência mesmo. Olha, eu acho que tanto condutor de veículo pesado, veículo de carga, quanto o condutor de um automóvel, de motocicleta, é o mesmo ser humano. É a mesma coisa. Agora, a diferença é que o caso do condutor de um veículo pesado, ele pode, se ele for negligente com o respeito às normas de segurança, ele pode causar um dano maior ainda. A gente vê, por exemplo, um condutor de um veículo de passageiros mesmo, a velocidade
tanto para esse veículo como para os outros veículos de carga, tem que ser a velocidade reduzida, porque realmente as consequências são muito graves. A contenção, a frenagem, enfim, tudo isso é diferente com relação aos veículos menores. Mas a atitude é a mesma, a consciência é a mesma. Nós encontramos veículos conduzidos, veículos pesados, conduzidos por pessoas seriamente responsáveis, cuidadosas, e vemos outros que dirigem um automóvel de forma irresponsável, né? Mas é preciso muita responsabilidade, né? Nós vimos, até hoje ainda se vê, acidentes com veículo de carga, com motorista que consumiu álcool, que consumiu algum tipo de substância que altera a questão do uso daquela que chamam de arribite, né? Para dizer que se eu não tomar, eu não vou conseguir cumprir o horário, eu tenho que ficar acordada. Eu mesmo, no período que eu fui policial, uma vez eu fui abordar um veículo e ele, já nesse começo, ele estava dirigindo perigosamente e ele jogou o caminhão em cima de mim. Eu percebi que ele ia jogar e eu pulei fora, eu saí da frente. No 11:13, porque ele estava, aquele efeito das primeiras horas da manhã, ele estava sob efeito, quando estava passando, acho que o efeito de uma substância dessas. Então, a gente entende a situação do caminhoneiro e vê como ele trabalha, como ele se arrisca, como ele dá a vida, e muitas vezes usa desses recursos, mas são recursos que vão prejudicar a vida dele, né? Então, essa responsabilidade com a velocidade, né? Tudo isso é muito importante. O caminhoneiro, ele tem um papel maravilhoso, ele funciona como as células sanguíneas passando na circulação. Aquele rio que passa ali, aquela rodovia, é como se fosse um rio por onde passam os caminhões, como se fosse o sangue circulando pelo Brasil. Então, eles são muito importantes e eles precisam entender esse papel que eles têm e dar o exemplo. O veículo deles é um veículo pesado, são os mais pesados. Então, eles precisam ter essa responsabilidade maior no trânsito. É dessa maneira que eu vejo. Perfeito. Inclusive, aqui tem o pessoal está comentando, eu estou olhando aqui, o pessoal está comentando, elogiando você, Andrade, pela sua sabedoria, sempre sábio nas palavras. Inspetora Antônia também, o pessoal está elogiando aqui, dizendo que essas três feras aqui realmente contribuem bastante para a educação no trânsito e a transformação da nossa realidade de condutores. Entre outros comentários que tem aqui, o pessoal do CESENAT entrou aqui também. Danilo Rosário entrou aqui, viu, Andrade? Também está dando parabéns a você. Danilo aí, que foi seu mentor, certo? Danilo mesmo sempre diz nas aulas dele que às vezes a gente não muda as pessoas com palavras, mas muda justamente com exemplos. E aí, quando a inspetora fala da questão do condutor ser o exemplo, isso é fundamental. Porque se um condutor de ônibus, ele realmente respeita o que está no artigo 29, ele torna-se um exemplo, porque de maneira nenhuma ele vai provocar ou se envolver em um acidente com um veículo menor. Ele vai buscar a todo momento proteger o veículo menor. Tudo bem que ele tem sua missão e tal, mas ele tem a responsabilidade também de proteger, ou seja, aquele ditado da direção defensiva, tem que dirigir por mim e pelo outro. Bom, Andrade, vou te passar a palavra aí, porque a gente já está aqui com 19 horas e 53 minutos, a gente tem poucos minutinhos aí, é só 1 hora de live, e às vezes a gente se empolga aqui, é um tema tão desafiador para a gente, tão instigante, e realmente estar nessa parceria aqui com vocês deixa algo mais ou menos assim extraordinário. Sim. Em ordem decrescente, os veículos de grande porte serão sempre, olha como diz, serão sempre responsáveis pelo de menor porte, os motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre.
Então, se eu, condutor de um veículo de grande porte, eu sei que nesse momento eu sou responsável pelos demais usuários das vias. Eu sei também, pelo conhecimento, que qualquer ação danosa, a pena para mim, por ser profissional, aumenta em até 50%. Eu sei das sanções previstas em lei, as quais vão ser inseridas tanto na minha vida pessoal como na profissional. Eu faço a mesma pergunta que todos devem estar se fazendo. Por que, então, eu sou negligente? Fica no ar essa pergunta. Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros e das condições que são adversas ao ato de dirigir veículo em vias terrestres de todo o território nacional. Se eu sei desse momento, por que eu não prevejo sempre o perigo, por que eu não descubro o que fazer e por que eu não trabalho sempre agindo em prol da segurança viária? São perguntas que abrem um leque de respostas e cada um, nesse momento que estiver escutando, vai se fazer e vai levar esse momento para casa ou para o trabalho, seja ela para onde for, e ver, eu preciso conhecer, eu preciso saber que as principais causas de um acidente, de um evento, é negligência, imperícia e imprudência. Se eu sou treinado todo momento, se eu sou avaliado todo momento como condutor profissional, eu não sou de maneira nenhuma um imperito. Eu posso ser negligente, eu estou dando um exemplo de mim, categoria como profissional, porque eu, Paulo Andrade de Oliveira, eu sou convicto do que eu faço, eu sou convicto de que eu preservo vidas no trânsito. Então, é necessário que as pessoas conheçam as leis, conheçam os protocolos de segurança. Aqui, nesse momento, nós não estamos culpando nenhuma categoria, mas sim, nós estamos querendo colocar na cabeça de todos que existem as pessoas que podem sim evitar o acidente. Faltando 4 minutos, eu queria passar as considerações finais para a senhora, agradecer a senhora, agradecer ao Danilo. Danilo tem suma importância nessa vida minha como profissional, conselhos, e ele fez um direcionamento no qual eu fechei os olhos, segui e onde eu me encontro hoje. Agradecer aos meus colegas também, meus colegas profissionais que estão nesse momento me escutando, nos escutando, e que cada um nesse momento, eu tenho certeza que já deve estar dizendo assim, eu vou mudar. Se o Andrade pode mudar, por que eu não posso? Eu também vou mudar. Eu quero agradecer a todas as pessoas do SESC Senat, que eu sou um cliente fiel da instituição. Eu sou uma pessoa que admiro muito as instituições de ensino, a instituição a qual a senhora pertence, ela pertenceu durante muitos anos na área de atuação. Então, essa é a minha mensagem. Eu estou já passando a bola para a senhora nas suas considerações finais, viu? Eu quero agradecer a todos e estou disponível para uma próxima live, se assim eu for convidado. Claro. Tá bom, Paulo, muito obrigada. Gostei muito dessa participação aqui. Vocês são bem competentes, bem informados, e é um prazer. Eu queria dizer que a quem mais ser dado, mais será cobrado. Isso aí é bíblico. E nós não podemos condicionar nossa condição, nosso comportamento no trânsito ao comportamento do outro. Muitas vezes o outro não tem um pingo de juízo, mas a gente que tem precisa sobrar para dar para ele e para cuidar da vida dele também. Então, nós precisamos ter essa consciência e precisamos ser agentes de transformação de uma sociedade doente, que não enxerga, que não valoriza a vida, que continua se arriscando, né? Continua se arriscando. Eu acho que é isso, que as pessoas ainda acontece tanta coisa porque elas se arriscam. Elas acham que não vai acontecer nada. É uma coisa assim irresponsável, mas a gente tem um caminho aí longo e nós podemos contribuir para mudar as consciências. É através disso que a gente está fazendo. Essa repetição. Cada vez que a gente fala
que a gente está tratando desse assunto, nós estamos promovendo uma pequena transformação na mente das pessoas. Então, eu acredito muito na insistência, na repetição, porque, olha, uma vez eu fiz um estudo sobre a mudança de hábito. Por que é tão difícil mudar hábito? Por quê? Porque o hábito, o cérebro da gente se acostuma com a comodidade daquilo que a gente está, a zona de conforto. Então, é preciso insistir e repetir. Por isso, a gente precisa fazer muito mais encontros como esse. Um abração para todos. Inspetora, de coração, gratidão por esse momento de partilhar conhecimento com a senhora, com o Andrade. E só para avisar nossos seguidores aqui, que vocês podem enviar, ainda tem tempo, enviar o seu nome completo, e-mail, e o tema do Maio Amarelo 2021, e você terá direito, com certeza, a um certificado, certo? Então, o nosso grande abraço, nossa gratidão por vocês estarem aí com a gente. Tem 45 pessoas nesse momento aqui ao vivo conosco, e isso é muito bom, é nosso trabalho mesmo, trabalho de formiguinha, e que esses 45 sejam multiplicadores, e multipliquem para muito mais. E com certeza nós estaremos em outras lives, com outras categorias, não só o motorista profissional do transporte de carga e de passageiro, mas também o condutor de motocicleta que trabalha de modo profissional, o entregador, né, o pessoal que está trabalhando aí no delivery com motocicleta, o popular motoboy, certo? Então a classe é uma categoria que a gente também quer abordar esse tema, trabalhar esse tema e lutar junto com eles pela transformação cada vez mais, como a Andrade disse, das nossas mentes, para que a gente se desenvolva como ser humano, como pessoa, e se torne cada vez mais pessoas melhores e, por que não, motoristas melhores. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau. Orgulho de ser motorista profissional. Eu nunca vou esquecer as minhas origens. Tchau. Isso é maravilhoso, viu? Não negar suas raízes. Abraços. Idem.